O livro de Abacuque poderia ter terminado com o versículo 20 do capítulo 2, que nos diz: O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Com esta afirmação, Deus encerrou sua fala para o profeta, ratificando que sua vontade seria realizada com certeza. Como palavra de um rei que não pode ser revogada, Deus revelou sua perfeita vontade para os dias futuros. Diante disso, não havia mais o que questionar a Deus. Abacuque deveria apenas guardar a palavra do Senhor e confiar no agir de Deus em favor daqueles que o amam. Como Isaías profetizara anos antes, o profeta deveria esperar no cuidado de Deus em favor daqueles que descansam nele. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Deus já nos deu sua palavra final sobre a história redentora. A Escritura Sagrada está completa e nos revela tudo o que precisamos saber até o dia da volta de Cristo, que trará para seu povo um novo céu e uma nova terra, restaurando todo o universo que fora afetado com o pecado do ser humano. Então, o que fazer diante da palavra final de Deus que nos revela sua vontade para a história redentora? O mesmo que Abacuque foi ensinado a fazer: descansar no Senhor. O profeta deixa de questionar a Deus e passa a louvá-lo, testemunhando que o Senhor lhe ensinara a confiar em sua boa, agradável e perfeita vontade, segundo aquele que faz todas as coisas conforme o conselho de seu querer. O diálogo foi encerrado por Deus. Agora, Abacuque apresentará uma oração em forma de cântico, para louvor da glória do Senhor e conforto de todo aquele que puder ouvir suas palavras. Leamos alguns dos versículos do canto de Abacuque. Abacuque 3, versículos de 1 a 4. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Versículos 8 e 9. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta estar a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Versículo 12 a 14. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. E versículos 16 a 19. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete.
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque não esconde que sua perplexidade ainda permanecia, mesmo tendo entendido a necessidade de descansar o coração no Senhor. Uma guerra estava por vir, e Deus castigaria duramente seu povo por todos os pecados deliberadamente cometidos contra a santidade do Senhor. Depois disso, Deus julgaria a nação pagã que estava varrendo a terra e destruindo povos enquanto tomava suas cidades, erguendo pela força e pela violência um império luxuoso, o Império Babilônico. Desse modo, o Senhor glorificaria seu santo nome, revelando para todos que Ele é Deus e fora dele não há outro. Muitas vezes veremos os acontecimentos ao nosso redor sem que consigamos compreendê-los. Não é diferente com as circunstâncias em que estamos vivendo isolados por causa do coronavírus. Qual o propósito de Deus com tudo isso? É difícil de responder. Portanto, é melhor não arriscar. Contudo, diante de toda e qualquer situação, o que o Senhor requer de seu povo é paciente e confiança, a fim de que não se desespere perante os problemas que sobrevêm, nem desanime nas aflições. O Senhor foi, é e sempre será o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Assim, como ele manda graciosas chuvas de bênçãos sobre os homens, também derrama sua ira sobre os pecadores por várias razões. Em tudo isso, seu amor pela Igreja, a noiva do Cordeiro, não muda, e suas promessas jamais serão esquecidas ou negligenciadas. E mesmo que seja difícil entender, mesmo nos piores dias da Igreja, ainda podemos afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. O versículo 2 e 3 da oração de Abacuque expressam ainda um rogo de misericórdia a Deus em favor de seu povo. O profeta pede que Deus revitalize sua obra no meio daqueles que ele havia escolhido para neles colocar seu santo nome. Bem sabia Abacuque que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, como nos diz Lamentações 3:22. Da mesma forma como Deus revela-se extremamente poderoso para operar seu querer fora do homem, poderia agir dentro deste. Como mais adiante revelará o profeta Ezequiel: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Por isso, o profeta apela para as misericórdias de Deus em favor do seu povo. Davi agiu de modo semelhante após Deus ter anunciado a morte de seu filho, filho do adultério com Batseba. Em vez de Davi esperar que a criança morresse, buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. 2 Samuel 12:16. Davi sabia que Deus era grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão,
como nos diz Números 14:18. Semelhantemente, o rei Ezequias recebeu do Senhor uma dura palavra quando adoeceu. Disse o profeta Isaías para este: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38, versículo 1. Contudo, Ezequias não esperou o dia da morte. Após a saída do profeta Isaías, que lhe havia dado a palavra de Deus, diz o texto que virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Isaías 38, versículos 2 a 3. Ezequias orou na esperança de que as misericórdias de Deus o alcançassem e lhe fosse concedida a cura. Sempre há esperança no coração daqueles que conhecem as misericórdias do Senhor. Por isso, os filhos de Deus não devem deixar de orar, mesmo quando não parece haver qualquer perspectiva, pois o Senhor é rico em misericórdia, como nos diz Paulo em Efésios 2, versículo 4. O Senhor é retratado em Abacuque como um grande e glorioso rei que cavalga para a batalha. Não há semelhante a ele e todos tremem diante de sua presença. Ninguém pode fugir de sua ira, nem resistir a seu poder. E tudo a seu redor se desfaz perante a sua glória. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, diz Abacuque, no capítulo 3, versículo 6. Contudo, pergunta o profeta: Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Abacuque 3, versículo 8. Não é a única resposta cabível. Deus está irado contra o homem, que fora criado à sua imagem e semelhança, mas se rebelara contra a sua santa palavra. Davi nos diz, no Salmo 7, versículos 11 e 12, que Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Portanto, Deus sempre teve suas armas apontadas para o ser humano, a fim de vingar seu santo nome afrontado. Contudo, por sua muito grande misericórdia, ele reprimiu sua ira até a chegada do Justificador, pelo qual os pecadores seriam redimidos da ira vindoura, a fim de que seu povo fosse salvo. Por isso, também devemos considerar graciosa a aparente demora da volta de Cristo, sabendo que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nos diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Justiça e graça estão lado a lado com Deus, como partes da armadura de um guerreiro. Enquanto Deus tem sua espada afiada e desembainhada para fazer justiça contra toda impiedade, o Senhor tem no outro braço um forte escudo capaz de livrar seu povo de todas as ameaças que lhe sobrevêm. Juízo e salvação estão nas mãos de Deus e dá a cada um aquilo que lhe apraz, segundo sua vontade. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. De João capítulo 3, versículo 36. Certo disso, cabe ao povo de Deus esperar pacientemente a salvação do Senhor. Deus faz distinção entre seu povo e aquele que não é seu povo. O Senhor distingue para si o piedoso, diz Davi no Salmo 4, versículo 3. Vemos isso em toda a história redentora,
desde a narrativa de Caim e Abel, capítulo 4 de Gênesis, versículo de 1 a 16, até o dia em que há de julgar os vivos e os mortos, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. O Senhor fez distinção entre o povo de Israel e os egípcios, conforme Êxodo 8, 23, 9, 4, 11, 7. E Jesus distinguiu entre o trigo e o joio, nos diz Mateus 13, versículo 24 a 30. Ou seja, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Na escolha de Judas para ser temporariamente apóstolo, Cristo mostrou que ele não julga segundo a aparência, mas conforme a verdade, e, portanto, não se engana. Por isso, o distinguiu dos demais apóstolos, chamando-o de traidor. Ele conhece suas ovelhas e as distingue claramente, tanto dos lobos vorazes, como nos diz Mateus 7,15 e 10,16, quanto dos cabritos, como nos diz Mateus 25,33. O final da oração de Abacuque é provavelmente a parte mais conhecida do cântico. Abacuque 3, versículos 17 a 19. O profeta expressa sua confissão de fé em dias difíceis. Como descansar o coração quando a figueira não floresceu, nem a videira deu fruto? A oliveira não frutificou, nem há comida nos campos. As ovelhas foram roubadas e os gados levados embora. Contudo, é exatamente nesse vale da sombra da morte que Deus manifesta sua graça e glória e quer que seu povo demonstre sua plena confiança nas promessas do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículos de 9 a 10. Não apenas o profeta precisou passar por tribulações e desenvolver nelas uma plena confiança em Deus. Também Cristo passou por todo tipo de privação e humilhação, sofrendo como um de nós, a fim de mostrar-se fiel em todas as coisas, para ser nosso perfeito substituto. Nos diz o autor de Hebreus que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo de 7 a 9. E tendo aprendido, Jesus foi até a cruz do Calvário, confiando ao Pai a sua vida, para cumprir a vontade do Senhor acerca da redenção. Cristo mostrou o pleno significado da confiança em Deus, entregando sua vida para fazer a vontade do Pai. Ele foi até a morte, certo que Deus o ressuscitaria. E você, confia realmente em Deus? Descobrimos melhor qual o estado de nossa fé quando a despensa está vazia, a saúde abalada e o mundo ao redor em desarmonia. Os dias maus, então, são grande bênção de Deus para amadurecer o coração da igreja. É em dias difíceis que somos conduzidos a orar mais, desfazendo-se da autoconfiança para depositar toda esperança unicamente no Senhor. Afinal, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Nos diz Paulo em Romanos 8, 24. Por essa razão, o apóstolo Paulo nos diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, cultive a plena confiança em Deus, descansando o coração no Senhor, principalmente nos dias maus. Assim, em vez de viver ansioso com as intempéries da vida, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.